Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje eu vou resolver alguns exercícios que envolvem polígonos. Já já! Bom, então esse primeiro exercício ele diz assim, que é um polígono que possui n lados e que de um único vértice foram traçadas as diagonais e obteve-se n-2 triângulos, ok? Aí ele diz depois que foram obtidos, na letra A ele diz assim, que foram obtidos 6 triângulos. Então se foram obtidos 6 triângulos, qual que é o nome desse polígono e quantos lados ele possui, certo? É isso? Isso. Qual é o nome dele e quantos lados ele possui? Bom, se foram obtidos 6 triângulos, quer dizer que n-2 é igual a 6. Então, n-2 é igual a 6. Ou seja, qual é o número que menos 2 resulta em 6? 8, né? Ou a gente pode também passar esse menos 2 para lá, somando, 6 mais 2 fica 8, né? Então, a gente tem que o n é igual a 8. Então, esse polígono ele tem 8 lados e o nome dele é octógono. Já viu isso na outra aula, né? Octógono. Aqui já tinha até desenhado o octógono antes, né? Só para ficar bem claro essa ideia de traçar as diagonais de um único vértice, eu vou fazer isso, tá? Eu vou pegar esse vértice aqui, e vou traçar todas as diagonais partindo desse vértice. Então, as diagonais, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Vamos ver quantos triângulos foram obtidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso vai sempre acontecer, tá, galera? Sempre o número de lados, se a gente partir de um único vértice e traçar todas as diagonais, a quantidade de triângulos que a gente vai conseguir é sempre n-2. Por exemplo, se fosse um polígono de 10 lados e a gente traçasse todas as diagonais partindo de um vértice, a gente ia obter 8 triângulos. Beleza? Bom, a letra B pergunta quanto mede cada ângulo interno de um octógono, nesse caso um octógono regular, né? Ou seja, todos os lados têm a mesma medida, então todos os ângulos internos também têm a mesma medida. Então a gente quer saber aqui qual a medida de um ângulo externo e do ângulo externo, dos ângulos interno e externo. O que isso significa? Vou tirar só aqui um tracinho desse aqui, Então a gente quer saber a medida desse ângulo aqui, que seria um ângulo interno, e o que seria um ângulo externo? O ângulo externo a gente funciona da seguinte forma. A gente prolonga esse lado aqui, prolonga esse lado, e aí pega esse ângulo que completa 180 aqui, Então, esse pedacinho aqui seria um ângulo externo, ok? Um ângulo interno do octógono, um ângulo externo do octógono. Vamos descobrir quanto é que mede cada um deles. Como que a gente consegue descobrir qual a medida de cada ângulo interno de um octógono regular? A gente dividiu em 6 triângulos, ok? Em cada triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, a gente tem 6 vezes 180 graus. Isso vai dar 600 com 480 vai dar 1080. Ou seja, somando todos os ângulos do octógono, a soma total é 1080 graus. Como os 8 ângulos são iguais, basta a gente dividir 1080 por 8. Então a gente tem 1080 dividido por 8. Que vai dar 1, vai sobrar 2, vai dar 3, vai sobrar 4 e vai dar 5. Ou seja, cada ângulo interno, então aqui interno do octógono mede 135 graus. Quando a gente sabe o interno, o externo fica fácil. Por quê? Porque se eu somar o interno com o externo, forma um ângulo de 180 graus. Então aqui para 180 falta 45, certo? Então cada ângulo externo do octógono mede 45 graus. Galera, eu já passei na outra aula, tem esses mesmos cálculos que eu fiz aqui, tem para outros polígonos. Não deixem de refazer lá, treinar bem isso, para que vocês fiquem bem seguros disso aqui, tá? De
como a gente calcula a medida do ângulo interno de um polígono regular e, consequentemente, o externo também. Ok? Bom, galera, então, exercício 3. Esse ele não é tão simples, tá? Eu vou fazer ele bem devagar, com bastante calma, para que vocês entendam da melhor maneira possível. Ok? Ele pergunta qual que é o nome de um polígono cujo ângulo interno mede 150 graus. Vamos chegar lá. Vamos só relembrar o que a gente fez para determinar a medida do ângulo interno do polígono do octógono, certo? A gente fez assim, né? A gente conseguiu dividir em 6 triângulos, fez 6 vezes 180, porque cada triângulo, a soma dos ângulos internos é 180, e depois a gente dividiu por 8, e a gente chegou no 135, beleza? O que a gente precisa agora? A gente não sabe quantos triângulos tem, e a gente não sabe também o número de lados, mas a gente sabe sempre que esse aqui é 2 a menos que esse, ok? Então eu vou escrever isso, ó. N menos 2 vezes 180 dividido por N. Isso é igual a 150. Por quê? Porque a gente já sabe que essa continha aqui vai dar 150 graus, né? Só reforçando. Um polígono de N lados, em que a gente consegue N menos 2 triângulos. Sempre 2 números a menos de triângulos, ok? Vezes 180, porque cada triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. E essa divisão vai me dar a medida do ângulo interno, que nesse caso aqui o exercício já nos diz que é 150 graus. Então vamos fazer essa continha. Como é que a gente faz isso? A gente já viu que esse N a gente pode passar para lá multiplicando, né? Eu posso escrever 1 aqui embaixo, ó, e multiplicar cruzado isso, né? Como aqui eu estou multiplicando por 1, aqui esse N menos 2 vezes 180 não vai mudar. E aqui a gente tem N vezes 150. Então vai ficar assim, ó. N menos 2, que multiplica 180, igual a 150 N. Beleza? Aqui, quando a gente tem esses parênteses, relembrando que a gente distribui, né, ó, N vezes 180 e menos 2 vezes 180. Continuando isso aqui, ó. N vezes 180, 180N. E menos 2 vezes 180, isso fica menos 360. Igual a 150N. Aqui tem um N, tá? Tem um Nzinho ali. Vou passar esse 150N para cá, para juntar com 180N. 180N menos 150N. Aqui eu estou colocando os graus, tá, galera? Mas não precisa, tá? Para fazer as continhas não precisa desses graus aqui, tá? Não sei nem porque eu estou colocando, mas... enfim, estou colocando, vai até o final. N igual a 360, porque eu passei o 360 para lá, beleza? 180 menos 150, isso dá 30. Então a gente tem 30N igual a 360. Passando 30 e dividindo, a gente vai ter N igual a 12. Ou seja, o polígono cuja medida do ângulo interno é 150 graus é o polígono com 12 lados. E o nome desse polígono, que é o que o exercício pede, né, a resposta, é dodecágono. Um nome tão lindo quanto polígono. Beleza? Para a aula de hoje era isso. É muito importante refazer esses exercícios, refazer também os exemplos que tem lá, como eu comentei antes. Tudo que tiver de dúvida, por favor, me escrevam. Bons estudos, até a próxima!